bênção. Seu Raimundo, seu João Carlos, seja bem-vindo. Sheila, seja bem-vinda, paz do Senhor. Cida, paz do Senhor. Neguinha, paz do Senhor, seja bem-vinda. Taina, desculpa, Marta. Si, seja bem-vindos. Maria do Socorro, seja bem-vinda. Neide Freitas. Luzia Costa. Maria Viana, Jaci. Sejam todos bem-vindos, paz do Senhor para vocês. Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Paz do Senhor, Juju, como é que você tá? Você tá bem? Estão todos bem, gente? Deixa eu baixar aqui para poder vocês escutarem a minha voz. Paz do Senhor, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Que bom que você tá aqui. Cristina, seu César, paz do Senhor, seu César, seja bem-vindo. Glória a Deus por vocês estarem aqui comigo. Suelen, seu Jefferson, que bom que você tá aqui comigo. Boa noite, John. John, que bom que você entrou. Eu não sei se você reparou, mas eu fiz a postagem do que você me pediu da mentoria de segunda-feira, da live de segunda-feira. Eu fiz o carrossel e coloquei aqui no TikTok. Se você quiser depois lá poder arquivar para você, tá bom lá, tá em todos os idiomas que eu fiz. A paz do Senhor, Cristina, Bárbara, para quem tá entrando. Ah, que bom, que bom. Você meio que me chamou minha atenção. Eu falei assim, peraí, se ele se interessou, acho que outras pessoas também vão se interessar. Aí eu perguntei ao Senhor, ele permitiu transmitir, aí eu fiz em todas as línguas, para todo mundo também se familiarizar e ter a oportunidade de também ter a oportunidade de poder saber, né, como é que tem que fazer com o papai, com o Senhor. Ideusina, seja bem-vinda, Amanda. Que bom, mas o levante faz parte, gente. Se não tiver levante, a gente atrofia. Então, com o tempo, eu não sei vocês. Que bom, Juju, que você tá bem. Eu não sei vocês, mas eu não é que eu goste. Ninguém gosta de lutar, né? Obrigada, Amanda, que Deus te abençoe, querida. Mas quando eu vejo que tem levante contra a minha vida, eu fico um pouco assim, eu fico satisfeita, eu não fico feliz, porque ninguém gosta de ficar passando por luta, mas eu fico satisfeita porque eu sei que eu não estou no caminho do mal, e sim estou no caminho de Deus, porque se a gente está no caminho do mal, a gente não incomoda, não existe levante, entende? E se a gente está no caminho de Deus, existe os levantes, então é bom, então é um termômetro que a gente tem que usar. Seu Ivan, seja bem-vindo, boa noite. Bárbara, Amanda, todo mundo que está me abençoando, me apresenteando, que Deus abençoe vocês, prospere abundantemente, toda a generosidade do coração, viu? Obrigada. Gente, hoje a live, eu não sei se vocês vieram pelo título, eu não sei se vocês vieram pela curiosidade, mas hoje a live vai ser mais ou menos tipo que um beabá, igual foi do relacionamento com Deus. Então a gente vai fazer tipo um passo a passo para as pessoas aqui terem... meio que não é de uma vez por todas, porque a palavra está sempre se renovando, a gente sempre tem que estar agradecendo, mas é um beabá para a gente entender o que são os deuses pagãos e o que eles fazem e como eles agem, entende? E tirar eles da camuflagem para a gente não ficar mais no engano, entende? Então hoje a live ela é muito importante para o seu processo de libertação. De cura também, mas é mais de libertação. Porque conforme você vai sabendo como é que o inferno age, você vai deixando de fazer. Então, acaba sendo uma libertação. Entende? Tá bom, seu Ivan, depois eu vejo, ok? Depois eu procuro lá a meditação de Isaías. Obrigada. Então, gente, vamos estar aqui começando a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Carolina, seja bem-vinda. Carolina Santos, a paz do Senhor para ti. Obrigada, meu amor. Que Deus abençoe a sua vida também, viu? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada e escolhida por Deus para estar aqui, te auxiliando no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra, tá bom? Aonde eu vou te ensinar a ter um relacionamento com Deus com uma profundidade sem religiosidade, tá bom? Carol, obrigada por todo o carinho, meu amor. Fico muito feliz de ver isso, viu? Amo em Cristo Jesus você também. Muito obrigada por todo o carinho e amor que você tem por mim, tá? Vamos estar aqui fazendo então uma oração para a gente estar iniciando, abrindo a nossa live para estar aqui com o Senhor. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada, Pai, por cada vida que o Senhor está trazendo. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui, Pai, presenteando a minha vida de alguma forma, seja em presença, seja em curtida, seja em compartilhamento, seja em presente. Pai, abençoa, Pai, a vida de cada uma delas abundantemente, eu te peço, em nome de Jesus, prospere. Prospere em todas as áreas, Senhor, da sentimental à financeira, Pai, conforme a Tua vontade e os Teus propósitos para a vida de cada uma delas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, estamos com o coração aberto e receptivos à Tua presença. Peço-te, Pai, entra em contato conosco em cada um individualmente, que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra de hoje, que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, para a gente possa andar de acordo com a Tua vontade, em concordância contigo, Senhor. Para cada vez mais a gente se aprofundar em relacionamento com o Senhor, ficarmos mais perto de Ti e cada vez mais próximos das promessas e dos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos começar a nossa live de hoje? Vamos lá? Deixa eu só ajeitar aqui, que eu tô achando que tá um pouco caidinho. Agora acho que ficou no ângulo legal. Para todos que me presentearam, obrigada, que Deus abençoe vocês. Já vamos começar agora. Então, a live, ela é da seguinte forma. Vocês sabem, deuses pagãos, que é o título, né? Deuses pagãos, quem são e como agem. Vocês sabem qual é a diferença entre deuses pagãos e Deus? Alguém que sabe? É uma pergunta. Alguém sabe? Bota aí sim ou não, talvez, no meio do caminho, em cima do muro, para eu poder saber mais ou menos o grauzinho de intimidade que vocês seriam. Saber a diferença, se sabe ou não. Saberia me responder alguém? Se vocês sabem sim, sim seria que você sabe que existe um único Deus, e sabe? Ou não, se você sabe a diferença dos deuses pagãos. Alguém sabe? Quer falar? Não? Cadê o povo? Sabe? A paz, Kátia, que Deus te abençoe. Que bom, Carol, que você sabe. Fico feliz. Ok, então. Gente, então já que o povo tá tímido, vamos dar continuidade, ok? Existe uma diferença entre os deuses pagãos e os deuses. Se a gente pegar a Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que muitas das histórias, praticamente todas as histórias dos livros... Que bom, Kátia, que você saiu. Que bom que você saiu. Fico feliz, viu? Fico muito feliz por isso. Que bom que você tá com o Senhor Jesus agora. Agora deixa o passado lá no passado e Deus vai usar a sua vida para resgatar o povo que tá lá ainda. Ok? Isso aí, Carol. Deus, não é Deus Baal. É uma entidade que é Baal. Que Baal não é Deus. Entende? Vamos lá, então. Então, gente, vamos lá. Pra gente entender. No Antigo Testamento, fala-se muito de deuses pagãos, ok? Então, o que a gente precisa saber? Os deuses pagãos, eu não consigo enrolar, eu consigo ir direto no assunto. Então, o que a gente tem que saber? Deus da Santíssima Trindade é um só. Deus, Jesus e o Espírito Santo é único, é um só, ok? Deus, Jesus e o Espírito Santo é a Santíssima Trindade, é um. E os deuses pagãos nada mais são do que entidades malignas que querem ser Deus. Então, muitas pessoas hoje, na sua falta de conhecimento, ok? Muitas pessoas ainda têm a falta de conhecimento. Elas se deixam levar e elas se deixam acreditar que aquilo que está sendo apresentado para ela, de alguma forma indiretamente, ok? Seja em alguma religião ou seja fora da religião, que aquilo que está sendo apresentado para ela seria Deus da Santíssima Trindade. Então a pessoa entra, vamos dizer que seria um laço ou uma armadilha. A pessoa entra naquilo ali que foi oferecido para ela, naquele prato de lentilha, naquela bandeja bonitinha, ok? E ela entra achando que está servindo a Deus da Santíssima Trindade, ok? Porém, a gente precisa ter aqui Deus quer que a gente entenda alguma coisa aqui. Então vamos lá, qual seria a diferença fundamental entre eles, ok? Primeiro, Deus único, Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Um complementa o outro, que dá Deus único lá, que é o Criador do céu e da terra, que criou o mundo, criou a gente, criou tudo e o poder supremo, ok? Então, a gente precisa saber que Deus é Criador, autoexistente, eterno e onipresente.
O que é onipresente? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, ele tem o poder sobre todas as coisas. E onisciente, ele escuta tudo ao mesmo tempo. Então, o inferno, que são os deuses pagãos, não tem esse poder de onisciência, onipresença e onipotência. Ok? Então, uma diferença já seria aí. Para o espírito maligno saber o que está acontecendo na sua vida, você tem que falar. Por isso que muitas das vezes Deus instrui a gente a não dizermos tudo, a não verbalizarmos tudo, não dizer para as pessoas que estão à nossa volta, guardar para nós mesmos e não dizer com nós mesmos, porque às vezes, eu não sei vocês, mas eu falo muito com Deus. Entende? Então, até às vezes, quando eu vou falar com Deus em casa, ou em qualquer lugar que eu estiver, eu às vezes pronuncio, e o próprio Espírito Santo manda assim, cala-te. Cala-te. Por quê? Porque eu estou falando com a alma. E sem perceber, eu estava falando além do que devia. Então, ao nosso derredor, existem os espíritos malignos. E eles pescam, com muita facilidade, o que está acontecendo na nossa vida. Seja pela sua fisionomia, ou seja pelo algo que você fale. Então, a gente não tem que nem falar sozinho. Entende? Se você quer falar alguma coisa com Deus, que é de respeito à sua vida, que foi algo, um mistério que Deus falou com você, o que você tem que fazer? Falar em pensamento. Fala em pensamento. Pensa. E ore em pensamento ao Senhor, porque o nosso falar com o Senhor é uma oração. Então, ore em pensamento ao Senhor e fala diretamente com Ele em pensamento, que Ele vai te responder. Entende? Pessoas aqui têm mais facilidade, então ele vai te responder. Se ele não te responder, você escutando ele, ele vai te responder de uma forma que você entenda. Ok? Então vamos lá. Então a gente tem consciência que Deus, da Santíssima Trindade, é único. Ele é o poder supremo sobre todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente. Ok? E um detalhe muito importante. A única coisa que a gente Não vou falar com a única coisa, não. Deus não precisa de rituais. Deus não precisa de oferendas. Deus não precisa de nada que não seja a oração, você e Deus. Entende? Então a gente precisa começar a visualizar para entender a diferença. Porque muitas das vezes, muitas pessoas que não têm conhecimento acham que precisa oferecer alguma coisa para Deus. Entende? Deus da Santíssima Trindade. Acha que precisa oferecer alguma coisa para Deus para poder ter algo dele. O que a gente precisa oferecer para Deus para poder ter algo dele é o nosso coração, a nossa humildade e a nossa oração e a nossa fidelidade. É isso que Deus quer de nós. Da Santíssima Trindade. Ponto. Oração, fidelidade, obediência, ok? E o seu momento ali com Ele. Eu sempre falo para vocês, tempo de qualidade. Passa um tempo de qualidade com o Senhor. Isso é o suficiente. Você não precisa de imagem, você não precisa de ritual, você não precisa de oferenda, você não precisa de trabalho, você não precisa de nada disso. Isso é o Deus da Santíssima Trindade. Ok? Que bom, Amanda, que bom. Então, o que a gente também precisa entender disso aqui? Então, a gente está estudando Deus, tá? Então, o Deus, o nosso Pai, Pai, Jesus e o Espírito Santo, ok? Deus, Jesus e o Espírito Santo, a gente não precisa dar dinheiro para poder ter Ele pra gente. A gente não precisa fazer rituais, a gente não precisa usar amuletos, a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa abrir a boca para orar. Acreditando pela fé que a oração está chegando até Ele, ok? E desenvolver com Ele um relacionamento. Aí, através da oração, a gente traz junto a adoração, a leitura da palavra e o jejum. Mas isso tudo a gente vai fazer por fé, acreditando naquilo que a gente não está vendo, mas sabe que existe e que Ele está recebendo. Ou seja, vai acontecer. Então a gente precisa entender que Deus e a fé, eles andam em paralelo, eles andam num alinhamento, em concordância. Entende? Então você, na sua individualidade com o Senhor, desenvolve com Ele um relacionamento de intimidade, a qual você ora a Deus, acreditando que a sua oração está passando do teto,
pela fé que você está exercendo, que você está acreditando. A fé é acreditar. A fé é uma decisão. A fé, ela não oscila como um sentimento. Uma hora você está ruim, outra hora você está bem. A fé, você decidiu acreditar, então a fé vai existir. Então, a partir do momento que você decidiu acreditar que a fé vai existir, consequentemente, Deus também vai existir. Porque você está acreditando, você decidiu acreditar. Então, um anda em paralelo com o outro. Ok? Então, esse é o Deus da Santíssima Trindade, que a gente está aqui todos os dias buscando, que a gente está aqui todos os dias, que Ele está aqui trazendo palavra para a gente, está nos orientando, e a gente está estudando, e a gente está desenvolvendo. Esse é o Deus que nós servimos. Ok? Para a gente poder entender o que são os deuses pagãos, os deuses pagãos é justamente ao contrário de Deus da Santíssima Trindade. Entende? Então, para a gente não confundir aqui a nossa mente aqui na live, eu vou usar, para os deuses pagãos, eu vou usar a palavra entidades, para vocês não confundirem, porque quando a gente fala muito Deus e deuses, dá a entender que é tudo um só. Por isso que muitas pessoas confundem. Então eu vou usar com vocês a palavra entidade para poder se remeter aos deuses pagãos, ok? Para vocês entenderem. Então, o que a gente precisa entender aqui? Antes de eu usar o termo entidade, eu vou falar algo aqui. Deuses pagãos, de acordo com a Bíblia, são principados e potestades. Principados e potestades são as entidades de maior elevação dentro do inferno. Entende? Porque eles também têm uma hierarquia. E eles são muito organizados. Então tem lá o demônio, tem a casta, tem a legião, tem os principados, a potestades, e vai indo. Até chegar no chefão lá, que é o diabo. Entende? Então, os deuses pagãos nada mais são do que entidades malignas que muitas pessoas acreditam ser, por falta de conhecimento, acreditam ser que é Deus, que ela está orando lá, que está respondendo as orações dela, ok? Então vamos lá. Então são principados e potestades que se disfarçam de divindades, ok? Então principados e potestades são entidades que se disfarçam de divindade. Divindade seria divino, ok? Então eles se disfarçam. Por quê? Porque o maior desejo do diabo é ser Deus. Por isso que ele caiu. Porque ele queria ficar no lugar de Deus. Ele queria ser Deus. O diabo, ele é narcisista. Entende? Então o narciso vem dele. Então o que a gente precisa entender disso aqui? Se ele queria ser Deus e Deus caiu ele, então ele não era uma boa pessoa. Vamos botar assim, um bom espírito. Ok? Então ele foi lá para as trevas e ficou lá no reinado dele, ele servindo a ele mesmo, porque uma pessoa narcisista se ama, né? Então ele mesmo se amando lá embaixo, ok? Então vamos voltar aqui. São principados e potestades que se disfarçam de divindade para prender a atenção humana. São anjos caídos que buscam adoração e que pertencem a Deus. Então, qual é o maior papel objetivo dos deuses pagãos, que são as entidades? Que são os espíritos malignos? Confundir você. Confundir você. Esse é o maior objetivo. Porque a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não estuda a palavra, ela cai igual pato, achando que está servindo a Deus da Santíssima Trindade, que as bênçãos estão vindo de Deus, que tudo está vindo de Deus, e que Deus compactua. Esse eu acho mais absurdo. Esse eu acho um absurdo. E a pessoa acredita que Deus compactua com a maldade que ela está fazendo pro irmão. Entende? Tem aquelas pessoas que vão já sabendo que aquele lugar ali que ela procura das entidades, sabendo que vai agir na maldade, ok? E tem aquelas pessoas que acham que Deus da Santíssima Trindade vai compactuar com a maldade que ela está fazendo pro outro. Sendo que ela está servindo o inferno, ela não está servindo a Deus. Porque a maldade está no coração dela. Se é uma pessoa que diz servir a Deus e tem a maldade no coração, Deus é a primeira pessoa a pesar a mão sobre a vida dela. Entende? Porque Deus não compactua com o erro de ninguém. Entende? Então, a gente está tentando entender aqui. Então, hoje vai ser um passo a passo para ninguém ter dúvida mais. Para pelo menos as pessoas que escutarem essa live depois
ou você que está aqui comigo, ou você que me segue, para você ter um conhecimento, para você não ter mais dúvida na sua vida o que são deuses pagãos e o que é Deus da Santíssima Trindade, ok? Então vamos continuar aqui. Onde eles entram? Quais são as portas de entrada e quais são as influências que a gente pode dar legalidade sem a gente perceber que eles estão adentrando ali e estão fazendo morada na nossa vida? A influência nunca será direta, isso você precisa ter por conhecimento. O maligno, ele nunca vai se apresentar para você como maligno, a não ser que você tenha discernimento de espírito e for sensível, você consegue ver o demônio ali na tua frente. Entende? Mas são poucas as pessoas que conseguem ver. Então, se você tem discernimento de espírito, você vai conseguir ver a imagem do maligno ali na sua frente, ele plantado ali, bonitinho, feinho do jeito que ele é, na tua frente ali, você vai saber que ele tá ali. Só que como a grande maioria das pessoas não consegue enxergar, e a grande maioria das pessoas não tem conhecimento da palavra e muito menos relacionamento com Deus, as pessoas acabam caindo de gaiato nas armadilhas. Entende? Então, ele vem para você, ele vem sobre as pessoas de um modo sutil. Ele vem para as pessoas de um modo que desperte um interesse nela, algo que apeteça o ponto fraco dela, algo que desperte a vaidade da pessoa. Então ele vem com a bandejinha lá de prata, reluzente, com tudo que a pessoa gosta e oferece. O inferno trabalha com oportunidades. Se você é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus e você não tem intimidade com o Senhor e compromisso com Deus, você vai cair nas oportunidades que o inferno vai trazer para ti, que as entidades vai trazer para você. Você vai cair. Entende? Não tô falando assim que eu não tô desejando que você caia, eu tô falando que vai cair porque você não tem um relacionamento com Deus, a sua fé não está fortalecida. Você dá legalidades, entende? Então, o diabo, ele se aproxima de todo mundo. Só que aquelas pessoas que têm relacionamento com Deus, ele meio que vai pisando em ovos com elas até achar uma brecha nela. Quando ele vê que não acha, ele recua. E aquela pessoa que não tem um relacionamento desenvolvido com Deus, ou seja, aquele cristão que vai de vez em quando, aquele cristão de fachada, esse cristão, ele tá muito mais propício a cair no laço do que o que tem desenvolvimento e relacionamento com o Senhor. Entende? Então todos nós estamos suscetíveis a cair no erro? Estamos. Não vou generalizar aqui falando assim, não vai. Todos nós estamos suscetíveis a cair no erro, ok? Só que se você mantém um relacionamento com Deus, consequentemente, o próprio Espírito Santo e o próprio Deus vai te avisar, falando, olha só, aquilo ali é cilada, não vai. Ou vai dar uma situação em você que você vai sentir que você tem que recuar. Você tem que andar para trás. Entende? Ou vai dar uma sensação em você que a pessoa tá mentindo. Vai vir alguma coisa em você. Você vai sentir dentro de você. Algo está errado. Não era para eu estar aqui. Quem é essa pessoa? O que ela tá falando? Acontece às vezes também, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu de eu estar no lugar errado, na situação errada, mas eu não percebi que eu estava de inocente na situação. E eu lembro que quando eu fui falar, o Espírito Santo cortou a minha voz. Eu não conseguia pronunciar. Eu falava coisas que não tinha nada a ver com a situação. Por quê? Porque Deus não queria que eu falasse sobre o que Ele tinha comigo para aquela pessoa naquele lugar. Porque Ele já tinha visto o ambiente em si, o que estava acontecendo, a intenção do coração do outro para comigo. Então eu lembro que eu estava no assunto, eu estava prestando atenção no assunto, e na hora de eu falar sobre o assunto, que eu ia dar a minha opinião, que era o que a pessoa queria que eu soltasse, o que ela queria que eu soubesse, cortou, eu perdi o raciocínio, ficou branco, deu um branco de uma maneira que eu não conseguia raciocinar, a ponto de eu falar para a pessoa, eu falei assim, olha só, não lembro, esqueci o que eu ia falar, peguei e saí, entende? Aí depois o Espírito Santo veio e falou assim, não era para você falar, por isso que eu cortei. Então, essas coisas acontecem para aqueles que têm relacionamento com Deus e se permite ter o relacionamento com o Senhor. Foi livramento para minha vida, cuidado de Deus, isso mesmo, Damiana, isso mesmo, John, entende? Só que na hora ali, na minha falta de conhecimento, de intimidade que eu tinha com Deus ainda, que estava desenvolvendo, eu não conseguia entender.
Mas, hoje em dia, quando isso acontece, porque às vezes a gente vai na empolgação, então o Espírito Santo vai lá e corta, é como se ele estivesse cortando a nossa língua, né? Que a gente para de falar, corta o nosso raciocínio, nosso pensamento. Eu hoje agradeço, eu falo assim, desculpa, eu acho que eu ia falar demais. Mas, enfim, a gente vai aprendendo com o tempo e com o desenvolvimento com o Senhor, ok? Então, tende isso por conhecimento. O inferno é sutil. Ele não vai chegar para você se mostrando como ele é de fato. Ele vai chegar para você com oportunidades que apetecem seus olhos, que tirem você dos caminhos do Senhor, que tirem você da presença de Deus, que influenciem você de uma maneira que você venha a cair no laço. Vai cair no laço, vai gostar, ok? Vai se deliciar lá na hora, porém a consciência vai bater pesado depois, porque o próprio Deus vai te cobrar. Entende? Então, cuidado. Esteja com o seu relacionamento com Deus desenvolvido e em dia. Isso aí, esse é o intuito do maligno, trazer destruição para nossa vida e paralisação. Então, vamos lá. Onde eles entram? É porta de entrada e influência. A influência nunca será direta, mas é sutil e tentadora, como se fosse uma grande oportunidade, a oportunidade única da sua vida. Ou um ataque indireto, através de sedução cultural. Toda vez que eu falo aqui que é uma grande oportunidade única, eu lembro. Sabe aqueles joguinhos que estão tendo direto na internet, nos aplicativos? Que eu não vou falar nome aqui, mas eu acho que a galera... Que é o jogo de caça-níquel. Não vou falar nomes aqui. Esse jogo, ele se aparece para você, ele se apresenta para você como uma grande oportunidade. Entende? Só que esse jogo é maligno. Porque todo dinheiro que vem fácil não é de Deus. E eu não sei se vocês lembram aqui, se vocês estão no Brasil, eu vou falar do Rio de Janeiro, que eu não lembro se foi no Brasil inteiro. Mas teve uma época no Rio de Janeiro que o governo proibiu os estabelecimentos de ter o caça-níquel. Entende? Porque tratava com lance de bicheiros. Entende? Então, foi proibido. Só que agora eles voltaram de modo online. E agora, do modo online, o próprio governo colocou como uma taxa em cima daquilo ali. Mas continua, gente, sendo errado. Para você que não tem controle sobre si, sobre o dinheiro, é uma porta de uma legalidade gigantesca sobre a sua vida. Porque ele vai ser tipo um sugador, um sanguessuga. Você vai jogar um pouquinho, aí você ganha lá um montantezinho, aí você, ganhei um montantezinho, agora eu vou jogar mais um pouquinho. E quando você vê, aquilo vira uma bola de neve. E quando você vê, vai ter uma hora que você vai parar de ganhar e você só vai tirar. Aí é onde todo mundo tá entrando. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma reportagem, eu não vejo televisão, que eu vi na internet. Saiu uma reportagem na internet que o governo, pelo aplicativo do SUS, colocou uma parte lá do aplicativo, colocou lá pessoas para poder, psicológicas, psiquiatras e psicológicos atendimento, para poder com o pessoal do joguinho, entende? Então, se gera uma depressão, se gera uma ansiedade, se gera um gasto, se gera tudo, por que você acha que isso aí seria de Deus? Não é? Entende? Então é preciso estar atento às sutilezas do inferno. É preciso estar atento. E para a gente estar atento, a nossa fé precisa ser fortalecida. Então o que você tem que fazer? Lembra que eu falei que todos nós somos suscetíveis ao erro? Seja cristão ou não cristão? Então todos nós estamos suscetíveis ao erro. Então o que você, cristão, tem que fazer? Procurar a presença do seu pai, desenvolver um relacionamento com ele de intimidade, fortalecer a sua fé, entende? Para você vir a não cair nessas armadilhas, nessas grandes oportunidades que acontecem. Hoje é 2, depois é 5, depois é 50, depois é 200, 2.000, a sua casa, entende? Tá bom? Então cuidado com as sutilezas do inferno. Vamos aqui continuar. Então, como eles entram na nossa vida? Cultura e entretenimento, tá? Filmes, séries, celebrações que romantizam, que normalizam figuras mitológicas.
como se fossem apenas personagens bonitinhos, mas que por trás carregam simbologias e consagrações. Então, o inferno ele trabalha de várias maneiras. Eu peguei meio que os principais para a gente poder ter uma noção do como ele trabalha, ok? Então, você precisa entender que cada país tem a sua cultura e o seu entretenimento, ok? Do mesmo jeito que o Brasil tem, lá fora também tem. E a gente tem essa acessibilidade através da internet e através da mídia. A mídia de um modo geral, seja televisão, seja internet. Então você precisa ter cuidado para você não se deixar influenciar pelo aquilo que você está vendo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a televisão a televisão e a internet e o rádio são grandes portais de entrada do maligno. Então, se você não doutrinar e não disciplinar os seus ouvidos e a sua visão para Deus, você vai abrir portais sem você perceber e vai dar entrada sem você perceber, achando que aquilo ali é normal. Ah, tá ali ao meu alcance, eu vou ver porque todo mundo vê. Só que você tem um relacionamento com Deus. Você não é mais todo mundo. Você não está mais parte na aglomeração. Você está destacado porque você quer ser nova criatura. Você quer viver os propósitos do Senhor. Então você não tem que andar com o fluxo do mundo. Você tem que andar contra o fluxo do mundo. Você não tem que andar na moda. Você tem que andar... Não é que você tem que andar desarrumado, mas você não tem que andar na galera. Você tem que andar destacado da galera. Entende? Sim, Júnior, por isso que o inimigo quer as pessoas cegas espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa cega, ele fica igual uma marionete na mão do inferno. Entende? Nas mãos das entidades. É literalmente uma marionete. Só falta botar o gravetinho e aqueles fiozinhos ficar assim, né? E ele lá em cima manifestando assim, a pessoa andando. Porque as pessoas que se deixam levar pelas entidades, pelos espíritos malignos, elas são literalmente marionetes. Entende? E a gente precisa entender algo aqui. Antes da gente vir para Jesus, a gente servia eles lá. Entende? Todos nós nascemos no pecado. Então, quando a gente decidiu fazer a oração de reconhecimento de Jesus e reconhecer Jesus como Filho de Deus, a gente também era marionete do inferno. A gente também vivia lá no pecado. Entende? Então, o que a gente tem que fazer hoje que a gente tem conhecimento? A gente tem que alertar o povo com amor, entende? Que eles estão lá sendo marionete. Ou a gente tenta alertar falando, que a grande maioria não gosta de escutar. Ninguém gosta de escutar verdades, entende? Porque a verdade confronta. Então você explica com exemplos, com comportamento. Porque o nosso comportamento fala mais do que a gente fala, entende? Então vamos continuar aqui. Então, porta de entrada. Cultura e entretenimento. Filmes, séries, celebrações que normalizam figuras mitológicas, tá? Mitologia, gente, não é de Deus. Então, esquece lá os duendezinhos, ok? As fadazinhas, as magias. Tudo isso, se você for olhar assim por trás, for estudar a fundo, você vai ver que tem uma conotação demoníaca ali. Então, não dê legalidade, ok? Filmes também e séries que são muito violentas. Você está trazendo violência para dentro da sua casa. Você está se alimentando, você está mostrando para tua mente que a violência é normal. Que bater é normal, que agredir é normal, que matar é normal. Entende? Então, você não tem que ficar assistindo isso. Não vai agregar nada a ti. Filme de terror, o que vai agregar em você? Nada. Você está literalmente abrindo a porta falando assim, ali, vem, chega aí. Chega aqui, pode chegar. Minha casa é tua casa, vamos sentar aqui no sofá. Literalmente isso que você está fazendo. Entende? Muita gente fala que vê para aprender. Eu já usei essa desculpa, ok? Eu lembro que quando eu via filme de terror, eu via justamente para ter conhecimento. Eu realmente via nisso, só que eu não sabia a conotação por trás. Eu nunca via porque eu gostava, eu via realmente para aprender. Porque eu sempre fui uma pessoa, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E com o decorrer do tempo, o Espírito Santo foi me mostrando o porquê. Mas eu falo assim,
Já passei por situações na minha casa, que eu morava com os meus pais, que eu escutava um barulho, a gente morava em casas. E eu escutava um barulho, geralmente casas, onde você tá tem luz. No quintal, o quintal tá escuro. Ok? Geralmente o quintal tá escuro. Então, às vezes estava todo mundo dormindo de casa e eu escutava barulho. Em vez de eu pegar, chamar o meu pai, ou pegar, acender a luz, não. Eu ia no escuro até o barulho para saber o que era. Porque eu queria pegar de tocaia ou o barulho que estava na tocaia, entende? Então eu sempre fui assim, eu nunca consegui entender por que eu sou assim. Sou corajosa? Acho que eu não sou bem corajosa, não. Eu nunca consegui entender por que eu sou assim. Mas eu sou assim. Isso já é meu, já é natureza, entende? É como se... E isso, se você parar pra pensar, você é influenciado pelos filmes que você vê. Entende? De você chegar lá na tocaia e pegar a pessoa de surpresa. Só que eu não faço isso pra maldade, eu faço apenas isso pra me defender, entende? Mas enfim, hoje em dia isso tem um porquê. Porque Deus me leva mais pro lado da libertação e da cura. Então o ministério que Deus deu para administrar é tanto relacionamento com Ele, libertação e cura. Então esse tipo de atitude tem a ver com libertação também, entende? É o modo de você encarar o inimigo de frente sem medo dele. Às vezes sai uma coragem de mim que eu nem sei de onde está saindo, mas está saindo. Entende? Né? É verdade, tem pessoas que nem vai. Mas eu tô aprendendo a não ir. Eu tô aprendendo a correr os direitos, vamos colocar assim. Porque às vezes a gente pode entrar em ciladas que não é para entrar, né? Mas vamos continuar aqui. Então, preste atenção no que você está vendo, no que você está escutando. Porque o que você está vendo, o que você está escutando passa a ser porta de entrada de legalidade que você possa estar dando para o maligno, que isso vai abrir legalidade maior na sua vida, ok? Então vamos continuar aqui. Buscar por atalhos, que também seria onde eles entram. As pessoas buscam deuses pagãos para resolver problemas. Isso aqui é muito comum. As pessoas buscam os deuses pagãos, que são as entidades, para resolver, entre aspas, problemas rápidos, como dinheiro, amor ou vingança. Quem que nunca passou aqui, que mora na cidade grande, que estava escrito lá no muro: traga o seu amado em 3 dias. Traga o seu amado em 3 dias, enfim, resolva a sua vida financeira em minutos, né? Não é minutos, mas em 7 dias. Quem nunca viu isso no muro lá, pichado? Porque geralmente está pichado, não está escrito bonitinho. Tá pichado lá. Telefone da pessoa, o nome da mãe de santo, do pai de santo e o contato para você entrar. Porque ele traz o amor em 3 dias, ele traz a vida financeira, a estabilidade financeira em tantos dias. Ou ele te dá a estabilidade financeira em 10 anos depois ele vem cobrar. Alguém aqui já viu aquela série do Supernatural? Que os irmãos Winchester lá, eles, quando o diabo vinha conversar com eles, ele fazia um pacto de 10 anos. Isso acontece na vida real, gente. Só que a pessoa que tá lá na situação acha que é normal. E ela acha que é normal, porque as pessoas que estão em volta dela estão dizendo que é normal. E ela vai lá e aceita o pacto, sem entender que tá vendendo a alma dela pro inferno. E depois o inferno vem cobrar. Entende? No filme lá era 10 anos. Mas aqui, na realidade, não são 10 anos. São dias. São semanas. Então a pessoa que está usando da maldade, de trabalhos de feitiçaria, de rituais para com outras pessoas, se a pessoa que ela está fazendo a maldade for para uma pessoa que tem vida com Deus e no altar, além da pessoa que tem vida com Deus, que é a vítima, não ser atingida, o inferno vai cobrar da pessoa que está fazendo o trabalho. Só que a pessoa que está fazendo o trabalho, o pai de santo e a mãe de santo lá não vai falar isso para ela, porque o objetivo da mãe de santo e do pai de santo qual é? Pegar o dinheiro dele. Entende? Se enriquecer em cima da pessoa ali. Aí a pessoa acha que tá indo lá fazer maldade, que vai acontecer, que vai fazer e acontecer porque já aconteceu com outras pessoas. Entende? Acha que vai acontecer, por quê?
sempre deu certo, só que quando ela pega alguém que é de Deus, que ela pega alguém que é de oração, que ela pega alguém que é escolhido do Senhor, toda a maldade lançada sobre a vida da pessoa volta em dobro para ela. Entende? Porque vem a mão de Deus pesando sobre a vida da pessoa e vem a entidade que ela pagou cobrando dela, porque ele vai cobrar de alguém. Aí a pessoa cai no gaiato achando que Deus, por isso que eu falo, aqui no início da live, achando que Deus está escutando essa situação e acha que é ele que está fazendo o trabalho, mas não é, que está fazendo o trabalho é o inferno. E a pessoa não consegue enxergar isso. Entende? Aí nós que somos as vítimas, nós que somos as vítimas, que temos que ter amor ao próximo, temos que explicar para as criaturas que fazem trabalho pra gente que isso que elas estão fazendo, estão acabando com elas mesmas, entende? Enfim, Deus usa a gente como instrumento, a gente tá lá, né? Explicando, falando, mas a pessoa tá tão cega e tá tão surda que a pessoa não consegue escutar, entende? Enfim, a pessoa realmente precisa, né, John? A pessoa realmente precisa de uma libertação, precisa de uma cura. Achar que Deus vai compactuar com erro, achar que Deus vai compactuar com maldade, nunca. Entende? Mas, enfim, deixa a pessoa lá com os trabalhos que faz. Vamos voltar aqui. Então, gente, não busque soluções rápidas em terreiro nenhum, porque Deus não está no terreiro. Deus está no teu quarto, Deus está no teu escritório, Deus está dentro da tua empresa, Deus está na rua contigo. Você não precisa ir em lugares específicos para ter Deus na tua vida. Você não precisa nem na igreja, se você não quiser, para ter Deus na tua vida. Basta apenas aonde você estiver, agora, orar ao Senhor, que Ele vai escutar a tua oração. Se você estiver com o coração voltado para Deus, Ele vai escutar a tua oração. Entende? Então basta apenas você orar ao Senhor. O Espírito Santo está me chamando a atenção aqui de uma coisa. Quando eu falei, se você tiver o coração voltado para Deus, Ele vai escutar. Se você, dependendo do coração que você estiver para com Deus, ok? Vamos reformular isso aqui. Independente da situação que você esteja, do seu estado emocional, no momento que você estiver fazendo a oração, se for uma oração boa ou uma oração ruim, Deus vai escutar as duas orações. Ele quer que eu corrija o que eu estou falando aqui com vocês. Ele vai escutar as duas orações, porém, Ele vai atender aquela que fez com o coração voltado para Ele. Entende? E vai meio que ignorar, vamos botar assim, aquela que fez com a maldade para poder fazer a maldade pro ruinzinho lá, pro irmãozinho, pra irmãzinha. Entende? Então Deus escuta todas as orações. Só que Ele faz um filtro do que Ele vai mexer, do que não vai mexer. Ok? E Ele ainda avisa para os filhos que estão protegidos dele que os irmãozinhos lá estão fazendo oração contrária. Ok? Então, gente, segredo, mantenha o seu relacionamento com Deus em dia, porque Deus fala tudo pra gente. Basta apenas você estar em concordância com Ele. Ok? Então, as pessoas que buscam entidades, que são os deuses pagãos, para resolver problemas rápidos de dinheiro, amor e vingança, através de trocas de oferendas e rituais, enquanto Deus busca relacionamento e obediência. Então aqui tá havendo uma dualidade de uma comparação, ok? Então as pessoas que procuram a facilidade, vamos colocar assim, para ter respostas rápidas, que seja de amor, enfim, financeira, ou seja ali para causar alguma maldade para alguém, elas procuram deuses pagãos, que são as entidades, que são os espíritos malignos. E para você ter de Deus uma resposta, você precisa apenas desenvolver um relacionamento de intimidade e obediência a Ele. Um relacionamento de intimidade e obediência, que é através da oração, da leitura da palavra, do jejum e da adoração. Por que muitas pessoas procuram mais as entidades do que Deus? Porque as entidades dão o que você quer. E Deus dá o que Ele der, o que Ele quer. Entende? Essa é a diferença. As entidades, para laçar vocês,
para laçar as pessoas e para segurar as pessoas, ela vai satisfazer a sua vontade. Ela vai dar para você o que você quer, justamente para te prender e achar que eles são os deuses da tua vida, que são os caras, entende? Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Quando Ele dá, porque é no tempo dele, entende? Então, a gente precisa ter paciência com o Senhor. E nesse período que você pede, ao período que você vai receber o que você pediu, não necessariamente você vai receber, porque pode não estar de acordo com a vontade dele, você precisa desenvolver com ele o seu relacionamento. Ou seja, procurar o Senhor todos os dias em oração e fazer disso um hábito na sua vida. Porque Deus quer que a gente desenvolva um relacionamento com ele de intimidade, justamente para nos livrar dessas situações que o mundo nos oferece. E que às vezes na nossa rotina do dia a dia a gente passa desapercebido e a gente acaba meio que pegando assim o prato de lentilha sem perceber. Porque como o inferno trabalha com oportunidade, ele também trabalha com a distração. Então ele vai ver que você está ocupado, vai te dar uma distração ali, quando você vê já foi. Isso aí, Mariana, Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer, ok? Então vamos continuar aqui. Objetos e amuletos também seria uma porta de entrada. A ideia de que um objeto tem um poder de proteção tira a sua confiança do Deus da Santíssima Trindade, que seria um Deus invisível, vamos colocar assim, ok? E você coloca a sua fé que você deveria botar em Deus no objeto. Por isso que Deus fala através da Bíblia, por isso que a Bíblia nos fala que a gente não deve adorar imagens, não deve ter imagens, santos, enfim, estátuas, objetos, artefatos. Por quê? Porque a gente está colocando uma fé em cima de um objeto que não é para ter. Ou tem países e culturas aqui que às vezes nem é objeto, tem países e culturas aqui que são pedras, são estátuas de pedra. A estátua não tem nada, é uma pedra lá. E tá falando que aquilo ali é uma divindade, uma divindade, uma entidade, que é o budismo. O budismo tem muitas estátuas de pedra, entende? Então, isso vai muito culturalmente. E a gente precisa tirar esse sincretismo religioso de achar que Deus precisa de ajuda. Ou que precisa pegar um pouquinho mais, extrair um pouquinho dessa religião aqui, dessa filosofia aqui, e trazer para minha vida, porque já que Deus não está fazendo no meu tempo o que eu pedi, então eu vou procurar ali na rede vizinha, vamos colocar assim, e vou trazer para minha vida e trazer como verdade. Só que isso de você trazer para sua vida, você está dando uma legalidade gigantesca, porque você está indo atrás de deuses pagãos. Você está indo atrás, literalmente, deuses pagãos, gente, é o nome bonitinho da palavra inferno. Entende? Deuses pagãos é a palavra bonitinha do falar de maligno. Se você quer se enganar, vai nos deuses pagãos. Mas você está cultuando literalmente, olha lá, John falou, Satanás e demônios, exatamente, entende? Deuses pagãos é demônio e inferno. Só que as pessoas que estão nesse meio, a grande maioria não sabe quem é. Por falta de conhecimento. Porque ficam na dependência. Deus quer a gente na dependência dele. Deus não quer a gente na dependência do homem. A denominação que você frequenta, eu vou falar algo aqui que provavelmente vai mexer com muito pastor que me vê. Não esteja na dependência do teu pastor, da denominação que você vai. Esteja na dependência de Deus. Jesus e o Espírito Santo, a tua intimidade com ele. Entende? Porque o ser humano é falho. O ser humano é falho, gente. Eu não tenho nada contra os pastores, nada contra bicho, nada contra ninguém. Entende? Eu sei que tem que ter para poder ter organização dentro da casa, dentro da instituição. Mas cada um aqui tem seu chamado, eu respeito isso. Mas o ser humano não tem que estar na dependência de ninguém. O ser humano tem que estar na dependência de Deus. Você tem que criar um relacionamento com Deus de intimidade. E você está na dependência dele. Entende? Porque todos nós somos capazes de escutar a voz de Deus a partir do momento que a gente se doa para ele. Só que o que acontece que as pessoas não querem? Porque as pessoas querem respostas imediatas. As pessoas querem tudo para ontem.
E com Deus não funciona para ontem. Se a gente não conquistar a presença dele para nossa vida e pagar o preço de obediência, querer estar de acordo com a vontade dele, a distância vai ser maior. Mas a partir do momento que você coloca a sua confiança em Deus e você tem a iniciativa de querer desenvolver um relacionamento com ele, essa distância que hoje é gigantesca, ela vai diminuir a ponto de você sentir a presença de Deus o tempo todo. E ele vai se manifestar na tua vida de uma maneira que é um mistério teu com ele. Entende? Só que o ser humano não quer pagar o preço, porque demora. E essa parte esse pagar o preço, qual é? Seria a sua cura e a sua libertação. Porque é assim que a gente se aproxima de Deus. A gente vai permitindo, ele vai curando, ele vai libertando, e a gente vai se aproximando dele e se aproximando da gente, porque a gente vai deixando ele se aproximar. Entende? Porque o pecado que nós carregamos afasta Deus de nós. Só que conforme a gente vai passando pelo processo de cura e libertação com o Senhor, esse pecado ele vai saindo, essa distância vai diminuindo e ele vai chegando perto da gente. Entende? Isso aí. As armadilhas rápidas. E a pessoa cai de gaiato, achando que tá abafando lá a situação e tá indo pra armadilha, pro cativeiro. Entende? Então, gente, não usem objetos. Se você tem objeto na sua casa que vocês acham que Deus tá ali, desfaça. Porque é uma legalidade que você está dando dentro da sua casa, dentro da sua vida, que pode estar entrando por esses objetos, esses amuletos, essas estátuas, essas imagens que vocês têm em casa ou algum lugar, ou próprias. Tem pessoas que usam muito pulseirinhas, né? Pulseirinha de 7 cordas, de 7 nozinhos, que tem, dependendo da cultura do país que você tá, existe umas pulseirinhas de tecido que são 7 nozinhos, que não são o quê. Enfim, nada disso. Nada disso. Não usa nem por questão de modismo, porque isso também são legalidades que você está dando, são aberturas que você está dando para o inferno atuar na tua vida. Então, a gente precisa fechar os portais, as portas. A gente precisa fechar os acessos do inferno sobre a nossa vida. Entende? Então, destruir os meus com fogo. Isso aí, João. O fogo, ele destrói o pacto que é espiritualmente falando, né? Entre a situação ali e o objeto em si. Só que cuidado quem for destruir com fogo, ok, gente? Faça isso consciente e da forma correta, tá bom? Porque isso realmente é verídico. Você pegar algo ali que está consagrado e você botar no fogo, vai ser destruído, ok? Espiritualmente falando, vai cortar o laço, vamos colocar assim. Mas faça isso se você é uma pessoa jovem, faça isso com o responsável do seu lado. Se você é uma pessoa responsável, faça com outro responsável do lado, ok? Para vocês, enfim, fazer as coisas certinho, oração, entregando aquela situação, quebrando o laço, quebrando, enfim, o que for o trabalho ali, ou o vínculo que tenha, entregue para o Senhor e consagre ao Senhor, se houver necessidade de fazer essa quebra, ok? Se não, uma oração simples: Pai, consagro isso aqui a Ti, quero quebrar pelo poder do nome de Jesus todo o vínculo que eu tenho com essa pessoa, sobre esse objeto que foi me dado, quebra agora pelo poder do nome de Jesus, entrego essa pessoa nas Tuas mãos, consagra essa pessoa a Ti e desvincula qualquer tipo que tenha de relacionamento entre nós dois, entre nós quatro, dependendo do número de pessoas, e segue a sua vida com Deus, porque eu quero viver os seus propósitos. Pronto, acabou. Isso é o suficiente. Ok? Tá bom? Vamos continuar aqui. Geografia espiritual. Exemplo de cultura e religiões. Isso aqui, a gente vai entrar numa parte que seria apenas exemplos, para vocês terem uma noção por alto, ok? Do que a cultura de cada país mexe. Eu já fiz uma live disso aqui, falando das culturas e as suas religiões. Eu lembro que essa live deu o que falar dentro da live, mas se vocês quiserem, já está lá no canal dos vídeos longos. Tá? Eu só não lembro o nome do vídeo, mas se você procurar lá, você logo de cara no título você vai conseguir entender. Ah, lembrei. Só existe um único Deus.
é o nome da live que é do vídeo. Só existe um único Deus. Esse único Deus foi justamente o que a gente está falando aqui de uma forma mais abrangente. Porque hoje a gente está falando de uma forma mais resumida, tá bom? Então venham lá para vocês terem consciência dos tipos de filosofias e religiões de cada país, para vocês terem conhecimento e verem que muitas das pessoas aqui às vezes seguem e não sabem nem o que é. Tá bom? Então vamos lá. Exemplos, ó. Nas culturas, o espiritual se mistura com o nacionalismo, ok? É preciso ter discernimento para ver o que vem de Deus e o que são deuses pagãos. Então vamos lá. Exemplo, país, Índia. A Índia, ela tem divindades, ok? Se você pegar para você estudar sobre a Índia na internet, você vai ver que a cultura do país, ela é toda de divindade. Toda. Deus lá, Jesus lá, muitas igrejas têm dificuldades e são perseguidas dentro da Índia por conta para pregar a palavra do Evangelho, ok? Porque eles cultuam fervorosamente as divindades, as entidades. Exemplo de entidade e divindade, que é o Shiva e o Ganesha, que são muito conhecidos no nosso meio. Nosso meio que eu falo no meio das pessoas ocidentais e orientais, ok? Não no nosso meio cristão. Até no nosso meio cristão também tem pessoal que gosta muito do budismo, que gosta muito de yoga, entende? Dessas práticas que são mais filosóficas. Entra muita Ganesha no meio, entra muita Shiva no meio, é o elefantinho lá, entende? Então, isso tudo é cultura indiana, que são entidades da cultura indiana, ok? Então, a religião predominante na Índia é o hinduísmo, tá? São a adoração de deuses pagãos através de rituais e sacrifícios para obter algo das divindades. Eles chamam de divindades, mas na verdade são entidades, porque para eles são divinos. Crescer assim, culturalmente falando, é o divino deles lá, mas na verdade eles estão cultuando a deuses pagãos, eles estão cultuando a espíritos malignos, ok? Por isso que o evangelho lá ainda é muito restrito e é muito perseguido, tá bom? Eu tenho até na página do Instagram, e falei a plataforma, enfim, eu tenho até na página lá da plataforma, muitas pessoas que me pedem, igrejas que me pedem, cristãs, que estão na Índia desenvolvendo dentro de uma meio que escondidos, né? Para poder não serem pegos, porque eles são perseguidos. Aí por isso que quando essas pessoas vieram falar comigo, eu passei a colocar também a tradução que eu faço no TikTok não tem tanto, mas lá tem mais. Então lá eu uso mais como as portas para o mundo. Então todas as atividades que eu faço de escrita tá traduzido para o hindu. É hindu, se eu não me engano o idioma. Para poder eles também terem material para poder falar lá. Então várias igrejas de lá me seguem, camufladamente, mas seguem, entende? Então a gente ajuda do jeito que a gente pode, tá bom? Então tenha isso como exemplo. Na Índia é o hinduísmo e eles cultuam divindades de espíritos malignos, achando que são divindades, que é Deus lá, que eles acham que é Deus, mas não é Deus, ok? Então vamos lá, outro país também que seria, para a gente ter exemplo, Grécia e Egito, divindades da antiguidades. A Grécia, ele pega muito Zeus, Íris. Você lembra daquela série que falava gente, esqueci o nome. Eu tô com a palavra Herodes na cabeça, mas não é Herodes, Hércules. Lembra? Tudo isso é mitologia grega. Mitologia grega são divindades, são entidades também. E são deuses pagãos, ok? Então, se você aqui é que tem o costume de ver, é um portal que você está abrindo, é uma legalidade que você está dando. Se você acredita, também é uma legalidade que você está dando, que você tem que deixar de ver, de fazer, enfim, de ter acesso, tá? É uma religião neopaganismo. Então, aqui já diz, neopaganismo, pagão. Mitologia cultural, adoração a deuses pagãos através de rituais e oferendas em altares domésticos ou locais sagrados.
Lembra que eu falei para vocês aqui que Deus não precisa de um local para você ter Deus na sua vida, que é apenas você orar? Então daqui você já tem uma diferenciação. Aqui precisa de um local sagrado para você ir lá fazer uma oferenda, um ritual. Deus não precisa disso. Onde você estiver, você se conecta com Deus através da oração, ok? Países nórdicos. Figuras como Thor e Odin. Religião, odinismo. Tradições germânicas. Então o Thor lá, que a gente acha lá bonitão lá, né, que é o ator lá americano, mitologia também. Você não deve dar a legalidade de escutar e de ver, e enfim, para adentrar na sua vida. Odin também tem lá, se eu não me engano, acho que ele era pequenininho, o personagem pequenininho, meio que parrudinho, que era Odin. Então, paganismo nórdico possui rituais e oferendas para honrar Odin e outras divindades nórdicas. Eles botam divindades, mas são entidades. Entende? Vocês estão conseguindo entender que cada país tem a sua cultura e que cada cultura tem o seu paganismo por trás? Esse paganismo por trás é as divindades, é as entidades pagãs, que são os deuses pagãos, ok? Agora vamos falar do nosso país, né? A gente não pode fazer essa live aqui e não falar do nosso país. País Brasil e Haiti. Divindade, entidades e orixás. Religião, religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. E sincretismo religioso. O sincretismo religioso a gente usa muito aqui. Eu acredito que muitas pessoas em outros países também usam muito. Sincretismo nada mais é que você trazer uma religião trazendo para outra. Vamos colocar assim? Por exemplo, você é cristão, mas você acha que o seu relacionamento com Deus não é o suficiente. Mas você conhece um ritual, ok? De uma simpatia que você fez em algum lugar e você traz aquilo para dentro do cristianismo. Isso é sincretismo religioso. Você vai buscar a resposta, você vai trazer acréscimos. Não precisamos de acréscimos. Deus não precisa de acréscimo. Deus precisa da sua obediência. Deus precisa da sua disciplina. Deus precisa da sua entrega. É isso que Ele precisa. A partir do momento que você parar de querer ser Deus na sua vida e entregar o controle na mão dele e deixar ele fazer do jeito dele, as coisas vão começar a andar. Mas enquanto você querer ser o dono de si e deixar Deus de lado e procurando ele esporadicamente, nada vai funcionar. Ele vai ficar parado olhando para você até você entregar o controle na mão dele. Entende? Importante saber, embora façam parte da cultura de cada país, espiritualmente são nomes diferentes para as mesmas potestades e entidades que fazem o ser humano se afastar do Deus da Santíssima Trindade. Então foi o que eu falei aqui. Independente do país onde a pessoa esteja, onde você esteja agora, escutando isso, as entidades os deuses pagãos desses lugares, que são as entidades, elas cultuam um maligno, não cultuam a Deus da Santíssima Trindade. Deus da Santíssima Trindade não precisam de rituais, não precisam de objetos, não precisa de amuletos, não precisa de oferendas, não precisa de nada. Só precisa da sua fé, da sua disponibilidade em querer conhecê-lo e desenvolver um relacionamento com ele. Apenas isso. Eu vou trazer um caso aqui, rápido, porque já são 10h30, que o Senhor está me trazendo aqui à memória. Eu acho que muitas pessoas estão escutando isso na internet. Há pouco tempo atrás, coisa de semanas atrás, estava tendo um boom aí, falando muito sobre Moloque, uma divindade demoníaca, Moloque, de rituais de crianças que muitos famosos estavam fazendo aí. Isso é um deus pagão, ok? Então esses famosos aí, que estavam aí comendo aí as carnes que não deveria comer, ok? Apenas os rituais aí que não deveria ter, fazendo lá as promiscuidades que não deveria fazer, é tudo ritual, oferendas, ofertas a deuses pagãos. Entende? É grotesco, é desse modo, mais ou menos desse nível para baixo. Entende? Então, cuidado com o que você está vendo,
Cuidado com o que você está se relacionando. Não aconselho você a ver esse tipo de reportagem se você não tem um relacionamento com Deus em dia e a sua fé fortalecida. Porque se você tiver uma tendência vai despertar em você a vontade de querer fazer. Aí é uma legalidade que você está dando. Entende? Então não veja se você não está fortalecido na fé. Isso não é só isso, é para tudo que desperte a sua vaidade e as suas vontades e os seus pontos fracos. Não veja, não assista, não escuta, porque aí não vai despertar em você o interesse de querer fazer, de querer estar, de querer ter, entende? E você não vai estar dando a legalidade, porque você está em tratamento com o Senhor de cura e libertação, e Deus vai te libertar dessas vontades e práticas que talvez você tenha, ok? Que está aí oculto aí no meio do caminho, e Deus vai te libertar, mas você precisa se manter na presença do Senhor, lutar contra a sua natureza humana, ok? Para você querer seguir nos caminhos de Deus, tá bom? Lembra que eu falei que todos nós estamos propícios ao erro, então cuidado com o que você escuta, com o que você vê, com o que você consome visualmente ou de audição, ok? Porque é uma brecha que a gente dá. É uma brecha que a gente dá que tudo acontece. Então vamos lá. Por que Deus fica irado? Eu vou tentar acelerar isso aqui. Por que Deus fica irado? Por que Deus não gosta das divindades? Por que Deus não gosta das entidades? Por que Deus não gosta dos deuses pagãos? Por que Deus, a Bíblia inteira do Antigo Testamento está falando da briga lá entre deuses pagãos e Deus? Por quê? Porque é um adultério espiritual. Entende? Dá um exemplo para vocês entenderem essa palavra do adultério espiritual. Imagine um pai, Deus, que provê tudo para o seu filho, você. Então vamos lá, vamos tentar imaginar a cena aqui. Deus está provendo tudo na tua vida, tudo. Do financeiro ao sentimental, está provendo tudo, está cuidando de tudo, está protegendo, está fazendo tudo por ti. Aí vem você, mas o filho agradece, aí vem você, ok? Você filho, Deus está fazendo tudo por ti. Aí vem você, filho, em vez de agradecer a Deus, você agradece ao vizinho. Você agradece ao vizinho, você venera o vizinho. Entende? É você, Deus, o inferno. Quando você tem a sua intimidade com Deus, você desenvolve com Deus, mas você vai lá e procura resposta nos lugares que você não tem que procurar, é um adultério espiritual. Você tá traindo Deus, literalmente, no sentido da palavra. Entende? E você não tem que fazer isso. Se você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, está buscando no Senhor, está pagando o preço, não tem por que você ir no vizinho, na rede vizinha, e colocar a exaltação, a veneração, a cultuação no vizinho. A exaltação é de Deus. Por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que Deus vê que se o seu coração estiver em dualidade, ele tira da tua vida quem você está idolatrando. Ele fecha a porta. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer que você o idolatre, que você o venere, que você o exalte. Ele não divide a glória com ninguém. Pode ser qualquer pessoa. Ele não vai dividir, ele vai tirar. Ele vai afastar. Até você entender que você é dele, ok? Que você é de Deus e que ele tem poder sobre você. Entende? A gente que está desenvolvendo relacionamento com Deus, a gente começa a ver Deus de uma outra forma. Porque a gente vai se permitindo se deixar ser trabalhado pelas mãos de Deus. E a gente começa a sair do didático da Bíblia e ir para o prático. O Deus didático é totalmente diferente do prático. O Deus didático é o início. O prático é totalmente diferente. O prático, ele ao mesmo tempo que é muito amoroso, ok?
Quem tem relacionamento com Deus e consegue ter esse entrosamento com Ele, Deus é muito amoroso, muito. Às vezes chega a ser sufocante o amor que Ele tem por nós. Mas ao mesmo tempo que Ele é muito amoroso, Ele é muito rígido. E Ele exige muito dos seus filhos, principalmente aqueles que vão no profundo com Deus. Entende? Então, se você está ali com o Senhor, cultuando ao Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, desenvolvendo com Ele ali uma intimidade, e você vai colocar depois lá no vizinho, agradecer o vizinho pelo que você fez, ou você vem trazer uma influência maligna para dentro do relacionamento de vocês, a porta é fechada na mesma hora. Mesma hora. Seja quem for. Entende? Então Deus se ira por isso. Entende? Porque a gente comete adultério espiritual. A gente não tem que procurar no vizinho. A gente não tem que procurar nos deuses pagãos. A gente não tem que ir em entidade. A gente tem que ir em lugar nenhum. A gente tem que desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E esperar pelo tempo de Deus. Porque a espera faz parte do processo. A espera faz parte do nosso tempo de lapidação, de amadurecimento. É a mesma coisa que se fizer um bolo, botar no forno e querer tirar antes. Vai solar. O bolo não vai crescer. Por quê? Porque você tirou antes do tempo. Então, o seu tempo de espera, quando Deus manda você esperar ou não faz de acordo com a vontade que você queria no tempo que você queria, Ele está te amadurecendo espiritualmente, Ele está te amadurecendo como pessoa. Ele está desenvolvendo em você alguma coisa que precisa ser desenvolvida. E a gente precisa aceitar. Esperneia, faz pirraça, mas continua na presença do Senhor. Entende? Porque Deus não cria pessoas mimadas. Deus cria soldados para a batalha. O tempo todo estamos, gente, em guerra com o inferno. A gente precisa amadurecer. A gente precisa saber usar as armas espirituais para quando chegar o momento a gente não ser sucumbido pelo inferno, porque eles atacam. Entende? Vamos continuar aqui. Deus não tem inveja. Vamos lá, para a gente entender isso aqui. Deus não tem inveja como o ser humano. Ele tem zelo. Então, para você entender isso aqui, por que Deus fica irado? Porque a gente tem adultério espiritual e aqui muitas das vezes as pessoas atribuem Deus pode ser... Deus é ciumento. A própria palavra diz que Deus é ciumento conosco, ok? Só que ele quis aqui atribuir de uma forma diferente. Muitas pessoas podem achar que ele tem inveja. Não, não tem inveja. Deus não existe inveja de Deus. Porque inveja não é de Deus. Ok? Ele tem zelo por cada um de nós. Por cada relacionamento que é desenvolvido. O tempo de qualidade que você passa com o Senhor, ele tem uma importância muito grande em cima disso. Entende? Então, tipo assim, pra você é um tempo ali que você tá passando pra Deus, é como se fosse a eternidade. Entende? Então ele tem zelo por cada um de nós. Ele sabe que esses deuses não podem salvar a alma de ninguém. Por isso, a ira de Deus é, na verdade, uma proteção para que o ser humano não se perca em caminhos vazios. Então, a ira de Deus não é contigo, é a prática que você está cometendo, que está te afastando do Senhor. Então a ira de Deus sobre a sua vida é como se fosse um alerta. Fala, filho, você não está enxergando que esse caminho é de destruição e de morte e eu sou a salvação, a cura e a libertação? Por que você está indo por esse caminho? Por que você está procurando resposta em lugares pagãos? Por que você está gastando seu dinheiro? Porque para poder entrar nesses lugares você tem que pagar. Para poder entrar nos lugares, não. Para você fazer os trabalhos, você tem que pagar. E pagar caro. Então, ele se preocupa com você por um todo. E ele sabe que você está jogando tudo no lixo. Literalmente, no sentido da palavra. Porque você não vai obter nada dali. Pelo contrário, você está se vendendo. Você está se prostituindo. Além de ter um adultério espiritual, você está se prostituindo. Você está indo lá ofertar a sua vida, a sua alma pro inferno. Entende? E é justamente o que o inferno quer de você, a sua alma. Que é o preço que a gente mais paga. Porque uma vez que a sua alma está presa nele, é difícil sair. E a pessoa fica em cativeiros físicos, emocionais e espirituais, entra em depressão, entra em doenças, cai e fica lá caído. Entende? Deus não tem isso para nossa vida, para a vida de nenhum dos filhos. Ele quer, se você está num cativeiro desse, clame ao Senhor. Em oração, fala, Pai, me tira daqui, me ajuda. Ele tira, gente.
Quando a gente se coloca no posicionamento de querer mudar e a gente decide e pede ajuda a Deus, Ele transforma. Mas vai doer muito. Mas se você continuar no posicionamento, você vai ser transformado. Entende? A gente precisa fazer a nossa parte. Deus tem todo o poder? Tem. Mas a gente precisa passar para a gente poder aprender e para a gente poder ser liberto. Para a gente não voltar mais para o lugar onde Ele tirou. Porque pela dor a gente não quer voltar. Entende? Se Ele pegasse daqui e tirasse daqui, a gente correria o risco de voltar ao que a gente fazia antes. Mas se a gente passa pelo processo de cura e libertação sentindo a dor, a gente não vai querer sentir a dor de novo, porque a gente vai saber qual é todo o processo de desconstrução. Entende? Então não tem que ficar servindo a ninguém, serve somente a Deus. Vamos continuar aqui. Como agem no dia a dia? Exemplos práticos, confusão mental. Isso aqui é como que o inferno age com você, ok? Confusão mental. Quando a pessoa começa a acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Aqui existe um trocadilho. Vamos lá. Vou ler aqui o que foi escrito para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco. Então foi escrito assim: quando a pessoa começa a acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Lembra que as pessoas, elas acreditam que Deus é um único só para tudo e para tudo, no modo geral? Ok? Então essa seria a parte da confusão mental. Pois acredita na existência de um único Deus supremo. Porém, existe uma diferença entre o Deus criador do céu e da terra e os deuses pagãos. Não é tudo um único Deus, como muitos falam. O Criador da Santíssima Trindade rege por todo o poder da terra. Os deuses pagãos, que são as entidades e espíritos malignos, são caídos, que desejam ser venerados assim como Deus. Então aqui seria uma grande diferença. Os espíritos caídos, que são as potestades e as entidades, ok? Principais e potestades e as entidades, que são os espíritos malignos lá, eles querem ser adorados como Deus. Então, muitas das vezes, eles se colocam numa camuflagem para poder pegar a adoração que você tem por Deus para eles. Então, eles te apresentam situações que você venha passar achando que está servindo a Deus da Santíssima Trindade, não está. Porque eles querem a sua veneração, eles querem a sua idolatria. Eles são muito sutis. Então a gente precisa ter muito cuidado. Entende? Sabe aquela sensação às vezes que vem dentro da gente, que é um sinalzinho de alerta, que muitas das vezes a gente ignora dependendo da situação que a gente está? Mesmo que a gente não tenha tanto relacionamento com Deus? Mesmo que a gente não esteja tão no profundo e no compromisso com o Senhor? Eu não sei você, mas na época que eu estava mais afastado do caminho de Deus, às vezes vinha dentro de mim uns sinalzinhos de alerta que eu ignorava. Aquele sinalzinho de alerta é o próprio Espírito Santo falando com você que não é para continuar, que é para você parar. Entende? Ou algo que você queira fazer que está sempre dando errado e você está lá insistindo, para de fazer na mesma hora, porque não é para fazer. Entende? É Deus te incomodando, falando que não quer, que não é, que não vai, que não faça, que não coma, que não esteja. Entende? Então você precisa estar atento a esses sinais e ter maior sensibilidade ao Senhor. Tá bom? Bloqueios espirituais. A pessoa não sente que a oração não passa do teto, porque não estão envolvidas em algum ritual ou carregam algum tipo de objeto por ocasião. Isso aqui também seria como eles agem, como que o espírito maligno age no dia a dia. Tem muitas pessoas aqui que elas precisam ver para crer. Elas precisam de um auxílio. Elas precisam de uma vela acesa, elas precisam de um amuleto em cima da estante, elas precisam de uma Bíblia aberta para poder estar ali. Não precisa de nada disso para a sua oração. A sua oração ela passa do teto mediante você acreditar. Tudo com o Senhor é o seu sentimento e o seu coração e a sua entrega e devoção. Deus é movido a sentimento. Então você não precisa ter objetos nenhum à sua volta na sua vida para poder ter Deus perto de ti. É o seu coração que é conectado com Ele. E a oração termina de fazer a conexão. Entende? O que sai da sua boca. Então a oração que Deus escuta não é aquela pronta que está no papelzinho.
A oração que Deus escuta é que está dentro de você, que você está sentindo naquele momento, que você está verbalizando. Com a palavra que você fala, do jeito que você fala, do modo que você fala, com as gírias que você fala. Entende? Do jeitinho que você é. Você não precisa falar palavras bonitas. Deus vai entender pela entonação da sua voz se você está bem, se você está mal. Porque Ele já sabe o que você está pensando antes de você pensar, mas Ele quer que você dialogue com Ele, oração com Ele, o que você está sentindo, justamente para o vínculo de vocês ficarem mais próximos. E para vocês terem maior relacionamento e intimidade. Entende? Não tem mistério. É simplesmente abrir a boca e falar. Isso, Ele quer o nosso coração quebrantado. Muito bem. Entende? Dependência do visível. A pessoa só crê se houver uma imagem, uma vela ou um amuleto. Foi o que eu acabei de falar. O bloqueio espiritual e a dependência do visível andam juntas, tá? Isso destrói a verdadeira fé. Porque a fé a gente vê sem crer. A gente crê sem ver. Entende? A fé a gente crê em algo que não existe, mas sabe o que vai acontecer. Ok? Então, para a gente poder ter algo de Deus, a gente precisa ser por fé, porque Deus trabalha através da fé. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, que já está chegando no final, que é a conclusão. Rapidinho. Qual seria o caminho de volta? Vamos supor que tudo que eu falei aqui seria o que está acontecendo na tua vida. De algum modo, indireto ou diretamente na sua vida. Qual seria o seu caminho de volta? Exclusividade. Deus não aceita dividir o altar do seu coração. Lembra que eu falei aqui da idolatria? Qualquer coisa que você coloque como prioridade na sua vida, seja pessoas, seja atores, seja atrizes, seja celebridade, seja o seu trabalho, seja os seus clientes, seja o seu dinheiro, entende? Seja qualquer coisa que você coloque como prioridade na sua vida, seja sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, você está colocando essa situação, essa pessoa no seu coração, no altar do seu coração. Então o seu altar precisa ser, o seu centro precisa ser a presença de Deus. A sua prioridade acima de todas as coisas, no topo da lista, tem que ser Deus. Ok? Lembra lá do versículo se eu não me engano, acho que é Mateus 6,33, que fala: buscai primeiro a Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Quando você consegue interpretar esse versículo, é literalmente isso. Você prioriza Deus acima de tudo e de todos na sua vida, lugarzinho dele lá no topo da lista, e conforme você for desenvolvendo o seu relacionamento com Ele, você está priorizando a Ele, de acordo com os propósitos que Ele tem para ti, porque você resolveu fazer a vontade de Deus, lembra? Então, se você resolveu fazer a vontade de Deus, você vai agir conforme a vontade de Deus. Então, se a gente está agindo conforme a vontade de Deus, Deus deu um processo aqui individual para cada um de nós. Então, se a gente está em obediência ao Senhor, e a gente está desenvolvendo um relacionamento com Deus, estamos priorizando ao Senhor, consequentemente, a gente vai querer tudo que vem de Deus. Então, se a gente alinha o Senhor no topo da lista e prioriza Ele, Ele vai ocupar o centro da nossa vida, Ele vai alinhar a nossa vida com a vontade dEle e, consequentemente, a gente não precisa se preocupar com mais nada. Por quê? Porque tudo vai prover de Deus. Boa noite, seu José Luiz, seja bem-vindo. Entende? Tudo vai prover de Deus. Deus vai prover na sua vida, você não precisa mais se preocupar com nada, porque Ele vai alinhar tudo de acordo com a vontade dEle, com os propósitos que Ele tem para ti. É como se você tivesse literalmente abandonado a tua vida, jogado para fora, e você vestido roupas novas, vamos colocar assim, para ter uma nova identidade com Cristo. Que é isso que acontece. Quando a gente faz a oração de reconhecimento, a gente não fala que quer deixar de ser a velha criatura para ser nova criatura? Para ser a nova criatura de Deus, a gente tem que entrar embaixo da autoridade de Deus, e se submeter à autoridade dEle. Entende? Para quem entrou, para quem está entrando, seja bem-vindo, a paz do Senhor para vocês, viu, gente? Que bom que vocês estão aqui comigo. Então, o caminho de volta é a exclusividade de Deus na sua vida. Deus não aceita ser dividido o altar do seu coração. Então, no seu coração precisa haver somente Deus. Depois vem o seu marido, a sua esposa, depois vem os seus filhos. Deus em primeiro lugar.
ok? Renúncias. Identificar o que é pagão. O que seria o pagão? Do mundo, o que não é de Deus. Pagão é paganismo, deuses pagãos, ok? Então, o ocultismo aí que você às vezes gosta, você pode, uma oração de reconhecimento. Amanda, eu nunca escutei falar disso, porque eu aprendi que a oração é a oração do coração que você faz. Então, você quando fizer a oração, você fala, eu reconheço isso aqui de acordo com o que você quer, entende? Não existe, eu acabei de falar aqui que não existe orações prontas. É a oração de conforme você está sentindo. Porque Deus não escuta orações prontas. Eu posso talvez te dar uma ideia lá na frente, mas uma oração pronta para você fazer em cima daquilo, não perca seu tempo. Entende? Vai ser em vão, ok? Então faça de acordo com o que está no seu coração, que você acha que é certo. Eu entendi você, porque você não quer errar, entende? Mas mesmo a gente tentando, mesmo a gente errando com o Senhor, vamos colocar assim, Ele nos ensina o caminho. Então o errar no nosso processo de cura e libertação com Deus faz parte do processo, porque Ele quer ter o prazer de te ensinar. Entende? Então faz você com o Senhor na sua intimidade, que Ele vai te instruir o caminho certinho, as palavras que você tem que falar certinho, Ele mesmo vai te falar. Boa noite, Samuel, que bom que você está aqui comigo, que Deus te abençoe, viu? Que bom que você está voltando para as lives, fico feliz. Então a renúncia, gente, identificar o que é pagão na sua casa e nos seus hábitos e fazer uma mudança e tirar isso da sua vida, fazer uma mudança disso. Se for hábito, muda o comportamento. Se for algum objeto que está na sua casa, tira e joga fora. Consagra ao Senhor, quebra toda a maldição em cima daquele objeto, joga no lixo, ok? Desfaz. Não dá nem para alguém, joga fora. Muita coisa da minha casa eu joguei fora, muito presente que eu ganhei, eu joguei fora. Quem pegou, achou lá no lixo, deve ter achado que achou a fortuna, vamos botar assim, né? Mas eu joguei tudo fora. Porque quando você consagra a Deus, você quebra aquilo que, a consagração que foi feita em cima daquele presente ali. E você joga fora, você está tirando, você está fechando a brecha, você está fechando a legalidade, você está tirando de perto de você da sua casa. John, eu não tenho essa facilidade de tacar fogo onde eu tô, então, no seu caso, você vai lá e faz. Mas quem não tem essa facilidade, joga fora, joga no lixo. Fé na palavra, trocar os rituais, sacrifícios e oferendas pela oração e leitura da Bíblia. Então, você que tem um costume, ou você tinha um costume, ou você fazia as oferendas, os rituais, ok? E os sacrifícios, troca esse hábito, porque isso não provém do Senhor para a tua vida, provém do Senhor, do Deus da Santíssima Trindade, isso provém do maligno, ok? E que tenha o hábito de buscar, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, ler, fazer leitura. Por mais errado que você esteja, por mais pecado que você tenha cometido, se você começar a procurar a presença do Senhor, se interessar em procurar a presença do Senhor, querer estar na presença dEle, Ele vai transformar o seu coração mediante a sua permissão. Lembre-se, todo cristão um dia já foi pecador. Todos nós somos pecadores desde quando nascemos. Vou reformular isso aqui de novo. Todo cristão é pecador. Entende? A diferença é que a gente não tem uma conexão e um compromisso com o Senhor. Mas todos nós somos pecadores. Se o cristão deixar de procurar a presença de Deus, ele volta a ser a velha criatura. Que não é diferente de você que talvez esteja servindo a deuses pagãos e não sabia. Para Deus não existe diferença de pecado. Para Deus tudo é pecado. Entende? Então, um pecado pequenininho que para você é pequenininho, para Deus é grandão. É a mesma coisa. Então, se você tá assistindo a live aqui, você estiver no erro, não se sinta excluído. Se sinta privilegiado da informação ter chegado até você. E a partir de hoje, você tira tudo que não provém de Deus da tua vida, seja comportamento, seja objetos. Consagra ao Senhor, ore, consagra ao Senhor, queime, ou dependendo de onde você esteja, conforme você esteja. Quebra o laço ali, fecha a legalidade, fecha a porta que estava aberta na tua vida. Ok? E segue o seu relacionamento
começa a desenvolver um relacionamento seu com Deus, na sua individualidade com Ele, tendo a disciplina e o comprometimento em procurar a Deus através da leitura da palavra, da oração, do jejum e da adoração. A gente dá o primeiro passo e Deus desenvolve conosco. Todos nós aqui. Não vou falar por vocês não, vou falar por mim. Quando eu comecei, eu aceitei Jesus com 18 anos. Eu tive relacionamento profundo com o Senhor aos 35. No meio tempo dos 18 anos aos 35, eu participei de muitas igrejas. Eu fui ovelha da pastora Ludmila Ferber, em Copacabana. Tenho uma bagagem muito boa de ensinamentos. Entende? Rigorosos, porque a pastora Ludmila era muito rigorosa. Entende? Mas o que me libertou foi o meu relacionamento com Deus. Então, o meu processo de cura e libertação com Deus está durando 8 anos já. Então, é a gente se entregar para Deus verdadeiramente. É a gente querer estar na presença dEle. A gente querer desenvolver com Ele. Ok? Uma intimidade maior. Então, cada um aqui, independente do que fez na sua vida, você tem sim a oportunidade de ter uma vida transformada nas mãos de Deus a partir do momento que você se posiciona e você decide querer mudar. Entende? Só depende de cada um aqui. Samuel, a gente pode abrir uma live depois se você quiser contar seu testemunho. Vou ficar feliz em conhecer, saber. E acredito que todos nós também. Tá bom? Se você quiser, depois a gente pode marcar. Isso não é de Deus, não. Continue seu jejum. Continue seu jejum. Repreende isso aí pelo poder do nome de Jesus e continue seu jejum. Para finalizar, gente, os deuses exigem, para você saber a diferença, ok? Os deuses pagãos, que são as entidades, elas exigem rituais para te dar coisas. Então, para você obter algo que tem que ser, que você tem que comprar, que você tem que pagar um preço, são deuses pagãos, que são entidades. Deus entregou o próprio Filho para te dar a vida. Então, o que você tem disso aqui? Qual é a diferença já de cara que você vê aqui? Que com Deus você não precisa dar nada, você não precisa pagar nada, você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar nada. Você apenas dá o seu coração para Ele. E a sua entrega, a sua devoção e o seu compromisso. Isso é o Deus da Santíssima Trindade. Mas se alguém te exigir ritual, oferenda, trabalho, ir para Mata Virgem, Encruzilhada, e por aí afora, que são lugares específicos para você fazer, Deus não está nisso. É o maligno que está nisso. Entende? Não se engane. Importante saber para a gente finalizar. Isso aí, seu José Luiz. Corpo, alma, coração, espírito em verdade. Muito bem. Você no seu quarto em oração com o Senhor. Vamos. O Samuel radical, né? Samuel, você é muito parecido com Pedro, né? Com Pedro, do apóstolo Pedro. Tipo, impulsivo, vai lá e fala e acabou. Eu acho legal isso, Você é uma pessoa verdadeira. Eu acho muito legal isso em você. Que bom, continue dessa forma, viu? Vamos aqui finalizar, só pra gente finalizar. É importante saber. Só existe um único Deus que rege sobre todos nós. O da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Jesus é o caminho para o coração de Deus. Então, para você chegar no coração de Deus, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador e como Filho de Deus, para você ganhar a identidade de filho. Dessa forma, você chega no coração de Deus. Ok? Porque você está reconhecendo Jesus como seu Salvador. Deus não quer rituais, nem oferendas, nem sacrifícios de animais, pessoas ou alimentos. Eu estou deixando isso aqui bem claro, porque ultimamente, eu não sei se vocês estão reparando, mas a divindade, as entidades pagãs, elas estão querendo se mostrarem muito evidentes. Então, muitas coisas aí estão eclodindo do profundo, das profundezas. E muitos rituais estão sendo aparentemente vistos pela sociedade. Umas pessoas criam ojerizas e outras pessoas até gostam de ver aquilo ali. Entende? Então, para vocês saberem logo de cara, quando vocês virem essas reportagens, essas coisas não é Deus no meio, essas coisas é o maligno, ok? Então, o maligno, eles fazem rituais, oferendas, oferendas e sacrifícios de animais, de pessoas,
de alimentos, enfim, nada disso é de Deus. Deus quer conquistar o seu coração e transformá-lo para você viver o propósito. Então, o objetivo de Deus contigo é desenvolver um relacionamento com você de intimidade, de pai e filho, ok? Para preparar você para você viver os propósitos de Deus. Quando Ele prepara você para você viver os propósitos dele, consequentemente você vai ficar ad eterno vivendo um relacionamento com o Senhor, ok? Então, Deus está te pegando. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você abriu a porta, você reconheceu Jesus como filho, você começou o seu processo de cura e libertação com o Senhor, que você permitiu também através da oração, que não é só fazer a oração de reconhecimento, você também tem que permitir através de uma oração simples, dizendo para o Senhor que você está com o coração aberto e receptível para a presença dele na sua vida e que você deixa ele mexer no fundinho do teu coração, entende? Que você deixa ele mexer de acordo com a vontade dele, ok? Então essa oração é importante fazer também, para você dar permissão para Deus mexer em ti de acordo com a vontade dele, tá bom? Para você viver e ser preparado para os propósitos, que aí você vai entrar no deserto, você vai entrar no vale, vai entrar em todos os lugares aí, vai entrar na cisterna, vai entrar na fornalha, vai entrar na cova dos leões, você vai passar por todas as partezinhas da Bíblia no seu processo de libertação com o Senhor. Mas vai crescer, vai desenvolver a sua intimidade com Ele, vai se tornar uma nova criatura. A sua velha criatura não vai existir mais. Então, vamos continuar aqui. Mas o Deus da Santíssima Trindade só vai existir na sua vida se você tiver fé. Isso aqui é importante. Porque não oremos, porque não o vemos. Quando eu escrevo rápido, nem eu sei o que eu estou escrevendo, gente. Porque não o vemos. A gente precisa entender isso. A fé, a gente não vê, mas a gente sabe que existe e que vai acontecer. Então a gente não vê Deus, mas a gente sabe que existe porque a gente sente eles e ouvimos. Através do relacionamento que geramos no secreto. Então, para você ter a sua vida com Deus em dia, o seu relacionamento com Deus tem que estar em dia. Todos os dias um pouquinho. Gradativamente, ok? No seu secreto com o Senhor, aonde você achar que seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, seja dentro do carro, aonde você achar que for. Mas o importante é você manter uma constância com o Senhor. Outra coisa importante aqui, muita gente aqui faz isso, muito cristão aqui faz isso. Isso aqui seria o aviso final. Muito cristão procura respostas rápidas em tarô, cabala, runa, cartas, búzios, simpatias. Gente, esquece isso. Abole isso da sua vida. Tudo isso é do maligno. As respostas rápidas que você está tendo é o maligno que está te falando, não é Deus. Por mais que pode estar próximo do teu processo, ele vai falar justamente o que você quer ouvir. Entende? Então Deus não está nas cartas, Deus não está nos búzios, nem nas runas, nem na cabala, nem nos rituais, nem na feitiçaria. Deus está do seu lado. Deus está aonde você está agora. Deus está do seu lado. E o que tem a distância de você para Ele é uma oração. E através da fé que você desenvolve e decide ter. Então, você quer uma resposta rápida? Não procure lugar nenhum. Ore no Senhor. Feche os seus olhinhos onde você estiver. Por que a gente fala fecha os olhinhos? Porque a gente se concentra quando a gente fecha os olhinhos. Mas se você quiser falar com os olhinhos abertos, também fique à vontade. Entende? Mas se puder, feche os seus olhinhos para se concentrar. Aonde você estiver, Ele está do seu lado. O que está afastando você de Deus, de você sentir a presença de Deus, é o pecado que você está carregando. Mas conforme você insistir em querer estar na presença de Deus, Ele vai tirar esse pecado de você, que Ele vai te curar e te libertar. E você vai começar a sentir a presença dEle, e vai começar a ter uma maior sensibilidade à presença dEle. Que Ele vai começar a se comunicar contigo. Então só depende de você, só depende de nós querermos estar e desenvolver esse relacionamento com o Senhor. E vou dizer uma coisa pra ti. Jeová detesta essas coisas, é verdade, John. John deu aqui o capítulo pra gente ver, Deuteronômio 18, capítulo 18, do 10 ao 12. Depois quem quiser ver sobre as práticas que eu falei aqui dos baralhos, dos tarôs, essas coisas, procura lá, Deuteronômio 18, capítulo 18, do 10 ao 12, dos versículos. Entende, gente? Então, a gente complica.
nosso relacionamento com Deus. É o ser humano que complica. Entende? Então, descomplica. Começa a procurar mais a presença do Senhor, começa a querer ter maior paciência, desenvolver sua paciência, seu amor por Deus, e seu relacionamento com Ele, para você poder ser trabalhado pelas mãos dele, liberto, curado, para poder chegar nos objetivos que Ele tem para ti. Que as promessas, os propósitos, os milagres que Ele tem para ti, planos que Ele tem para você. Desde antes de você nascer, Deus já tinha plano na tua vida. Você veio para os caminhos do Senhor, você acha que é você que veio, na verdade, você só está testificando a escolha que Ele já fez de ti. Entende? Porque você foi escolhido lá no ventre da tua mãe, você estava sendo formado, você já está sendo escolhido. Entende? Parece ser surreal falar isso, mas você quando começa a ler as Escrituras, principalmente na parte de Jeremias que fala sobre que a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe, a gente começa a ver como que Deus nos ama. Então, se você quer comprovar o amor de Deus por você, comece a estudar a palavra. Por você próprio. Sabe como que eu comecei? Eu também não tinha essa familiaridade com a palavra que muitas pessoas aqui não tem, não. Eu comecei estudando os apóstolos. Eu até gravei vídeos, teve um canal que eu perdi, o acesso, estava até lá. Talvez eu vou refazer de novo. Eu estudei cada apóstolo, características, a forma como pensava, tudo que podia encontrar do apóstolo estava lá estudando. Porque eu precisava entender que o apóstolo era um ser humano igual a mim. Entende? Então eu estudei tudo do apóstolo. Cada apóstolozinho, os 12 apóstolos, na verdade foram 14 apóstolos que teve. 12 andaram com Jesus e 2 veio depois. Entende? Então eu estudei a característica de cada apóstolo. E eu vi que os apóstolos eram pessoas exatamente como a gente. Então, se eles eram pessoas como nós, pecadores como nós, mas decidiram e se prontificaram a estar perto de Jesus ou servir a Jesus, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Ah, Roberta, porque eles andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Matias andou próximo de Jesus, mas não ficou ali no núcleo. Entende? Então é só a gente querer. É só a gente querer, é só a gente dedicar, é só a gente decidir, é a gente exercer a fé. Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Paulo muitas das vezes estava preso. Paulo estava preso, estava dando esperança pra gente que a gente está em casa aqui vendo televisão com a internet ligada. E a gente está achando que não vai conseguir a promessa. Por quê? Porque a gente está olhando para a situação. E Paulo estava preso. E estava lá escrevendo a maioria dos livros presos. E dando esperança pra gente. Entende? Então a gente não tem que olhar para as circunstâncias, a gente tem que desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. A gente tem que tirar os olhos. Não é que você tem que desconectar da promessa, não. Esquece a promessa por um tempo. Começa a se concentrar mais no seu relacionamento com o Senhor. Porque quando você começar a se concentrar no seu relacionamento com o Senhor, é tudo acréscimo, Deus vai trazendo. E você vai vendo que aquela situação que até então para você era um gigante, passa a ser uma formiga, porque você conseguiu colocar os olhos onde você deveria, que é em Deus. Entende? Sim, seu José, para você saber que é Deus falando contigo, você tem que procurar mais a presença dele. Mas você não tem que se preocupar com os outros não estão na presença dele. Entende? Por isso que eu falo pra todo mundo aqui. Não sei se eu falei isso aqui hoje, mas vira e mexe eu tô falando. Você não tem que ficar na dependência de humano. Independente de quem quer que seja. Você não tem que ficar na dependência de homem e de mulher nenhuma. Você tem que desenvolver o seu relacionamento com Deus. Entende? E conforme você vai desenvolvendo, conforme você vai buscando, Ele vai, do seu jeito que você entenda, Ele vai se comunicar com você. E é uma experiência que você precisa desenvolver com Ele. Não existe eu falar assim, vai ser desse jeito. Vai acontecer dessa forma. Cada pessoa que é única, porque cada intimidade é única, cada propósito é único, cada pessoa é única. Entende? Então, começa a passar você e o Senhor ter o maior entrosamento, você querendo, e Ele vai falando com você aos pouquinhos. Entendi. Tá bom, gente? Então essa foi a palavra de hoje. Eu espero ter sanado um pouco a dúvida de vocês, ou ter aberto a mente de vocês.
para vocês entenderem que o maligno existe, deuses pagãos nada mais é do que o próprio diabo, disfarçado lá bonitinho de deuses pagãos, para você justamente achar que deuses pagãos tem a ver com Deus e não tem a ver. Tem trocentas outras filosofias e religiões que adequaram aos deuses pagãos, tá bom? Então eu aconselho você, na sua individualidade agora, começar a estudar sobre isso, para poder abrir a sua mente, você sair da caixinha, abrir a sua mente, para você ver que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, entende? E para você também abrir o seu conhecimento para com Deus, e Ele começar a tratar você de uma forma mais profunda, você e Ele, tá bom? Isso aí, seu Samuel, muito bem, isso aí. Porque através do relacionamento com Deus, da oração, do jejum, da vigilância e da vida reta que você falou com Cristo, que é o relacionamento, você não se deixa contaminar pelo que está à sua volta, vamos colocar assim. Porque a sua mente está concentrada no Senhor, isso aí, tá bom? Gente, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento, agradecendo ao Senhor para a gente estar aqui encerrando essa live hoje. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Pai, obrigada. Obrigada por todas as informações que o Senhor trouxe até nós. Obrigada por todas as dúvidas que o Senhor sanou em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós para tirarmos a gente do pecado e colocarmos a gente mais perto de Ti. Senhor, nos dê corações mais disciplinados, nos dê corações mais encorajadores de querer estar na Tua presença. Que a gente não venha olhar para o erro, que a gente não venha olhar para as adversidades, que a gente não venha olhar para o maligno, mas que nós venhamos ter os olhos, Pai, somente para Ti, disciplinando os nossos olhares, os nossos ouvidos e as nossas intenções para o Senhor, Pai. Pai, nos ensina a Te buscar em espírito e em verdade. Nos ensinas a ter mais dependente de Ti, a querer estar na Tua presença, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade. Pai, venha desenvolver com o Senhor um relacionamento com maior profundidade e intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. O cristão tem que buscar somente a Bíblia e o Espírito Santo para orientação. Isso aí, John. Isso aí. Tá bom? Então, só para encerrar aqui o que o John falou, leitura da palavra, as ferramentas que você precisa para orar com o Senhor. Leitura da Bíblia Sagrada, oração, jejum, adoração, ok? A adoração, ela te ajuda bastante no seu momento, nos seus momentos com o Senhor, tanto no dia que você estiver ruim, no dia mal, como no dia bom. Então esteja sempre em adoração a Deus, que a adoração a Deus você está venerando ao Senhor, trazendo a atenção dele para ti, tá bom? E ao mesmo tempo aliviando o teu espírito, ok? Então, gente, essa foi a mensagem de hoje, essa foi a live de hoje. Espero ter abençoado a vida de vocês de alguma forma, tá bom? Sexta-feira, às vezes eu me perco no dia da semana, então hoje é quarta. Sexta-feira, a gente vai estar aqui às 9h30 da noite com o Clube da Bíblia, tá? A gente está no livro de Gênesis. Quem é novo aqui, aguardo você na sexta-feira. E a live de hoje vai estar lá na plataforma dos vídeos longos amanhã para reprise, tá? Se alguém quiser estudar, quiser se cadastrar lá no canal, todas as lives são colocadas lá, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, dormem com Deus e feliz meio da semana, que Deus abençoe a semana de vocês. Tchau, tchau, gente. Até sexta. Tchau, tchau.